Olá galera, vamos a mais um vídeo, né? Vamos falar um pouco das áreas de superfície plana. A primeira que eu gostaria de lembrar é o retângulo, né? Então, lembrando aqui o retângulo, vou fazer aqui um desenho com meu escalímetro. Então, retângulo, eu tenho o que do retângulo? Eu tenho aqui, que é a distância, né? Que é chamado de base. E aqui a gente chama de altura, que é representada pela letra H. Então, a área do retângulo é dada por base vezes a altura, né? Então, essa é a minha área do retângulo. Eu também tenho o quadrado, que é o quadrado. É uma figura que ela tem, vou usar a escala agora não, deixar ela aqui, né? É uma figura que ela tem as 4 dimensões iguais. Então, o que é que eu estou dizendo? Esse lado aqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Os ângulos aqui 90 graus, retângulo também, né? Os lados perpendiculares igual a 90. Aí eu tenho que lembrar que aqui mede A e aqui também mede quanto? A. Então, por o quadrado ser um retângulo especial, né? A área do retângulo é dado por base, que é A, vezes a altura, que também é A. Então, a área do retângulo, né? Clica-se dizer que é A ao quadrado, porque é A vezes A. Então, aqui é a nossa área do quadrado. Aí temos que lembrar do paralelogramo, né? Do paralelogramo. Vou usar aqui o escalímetro para ficar um pouquinho mais arrumadinho. Então, o paralelogramo é mais ou menos fazer, né? Então aqui é nosso paralelogramo, que eu já estou terminando aqui de desenhá-lo. Fica melhor o entendimento. Então, o paralelogramo também é um retângulo, né? Um retângulozinho espacial. E aí a gente tem aqui nossa base. Aqui, como é perpendicular à base, é chamado de H, né? Que a gente já viu que é a altura. Então, a área desse paralelogramo nada mais é do que também base vezes altura, né? Então, o paralelogramo a gente pode medir assim. Tranquilo? Só tô dando uma pequena revisada, né? Aí temos a área do triângulo, né? Que aí o triângulo, se vocês pararem para analisar, vou fazer aqui. Para ficar mais arrumadinho aqui para vocês. Então, se vocês pararem para analisar, quando eu traço uma diagonal, que é um segmento que sai de um vértice a outro, né, de um retângulo, eu gero justamente um triângulo.
né? Então, isso aqui é meu triângulo 1, aqui é meu triângulo 2, que eu deixei lá em cima pontilhado. Então, se você parar para analisar, como é a área do retângulo mesmo, base vezes altura. Só que a área do triângulo é metade da área do retângulo, concorda? Porque eu estou tirando a metade. Então, a área do triângulo é 1/2 da base, né? E aqui a altura perpendicular, porque gera um ângulo 90 graus. Da base vezes a altura, né? Então, essa é a área do nosso triângulo. Que comumente a gente acha que é base vezes altura dividido por 2. Porque 1 aí nada não influencia. Tem alguma dúvida? Aí temos alguns casos particulares, né? Casos particulares. Primeiro é quando o triângulo ele é um triângulo retângulo. Vou fazer aqui, ou melhor, triângulo equilátero. Vou fazer aqui nosso triângulo equilátero. Tem que lembrar que, por definição, o triângulo equilátero ele tem todos os lados iguais e os ângulos também são iguais, né? Iguais a 60, porque a soma do ângulo tem que ser 60 graus, né? Então todos os lados aqui é igual. Vou chamar aqui de L, né? Quando eu traço aqui, ó, traço aqui uma linha perpendicular, que a gente já sabe que é a altura, né? Então toda vez que ela é perpendicular, que ela gera um ângulo de 90 graus, ela é a altura. Então, quando eu vou calcular aqui, né, esse caso particular para um triângulo equilátero, a área vai ficar L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Essa é a área de um triângulo equilátero. Aí vocês podem perguntar por que dá isso daí. Por ele ser equilátero, ele tem várias definições. Daqui para cá é L, né? Tudo isso é L. Se vocês concordarem comigo, aqui é L sobre 2. Alguma dúvida até aí? Né? L sobre 2. Então eu posso aplicar Pitágoras. O que é que Pitágoras diz? Que a hipotenusa é igual à soma dos seus catetos ao quadrado. Então a hipotenusa aqui é L. Então vai ficar L ao quadrado igual a quem? H, né? E L sobre 2, que é... Como é que fala? São os catetos. Então vai ficar H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Então quando eu aplico aqui, resolvendo, né? Vai ficar L ao quadrado igual a H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Porque L ao quadrado dá L ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4. Eu quero saber H, porque lembre que a área é dada por base vezes altura, né? Metade. Área do triângulo, que a gente já viu. Então, como é que vai ficar aqui? Eu vou isolar, né? Vou jogar cá para o lado, vou jogar aqui para o lado. Essa parte daqui eu vou jogar para cá. Então vai ficar H ao quadrado igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Mesmo entre 4 e 1 é 4, né? Então você vai ter que H ao quadrado é igual a MC, né? Tirando de 4 e 1 é 4. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes L ao quadrado vai ficar 4L ao quadrado. Menos, né? Daqui. 4 dividido por 4 dá 1 vezes L ao quadrado vai ficar L ao quadrado. Alguma dúvida? Então vai ficar L ao quadrado. Fazendo as contas aqui, eu tenho que H ao quadrado, né? H ao quadrado. 4 menos 1 dá 3. Então vai ficar 3 L ao quadrado sobre 4. Tira a raiz de um lado e do outro, né? Tudo que está no mesmo índice sai, então aqui sai, né? Vai ficar H é igual a L, aqui fica dentro da raiz, né? O raiz de 3
sobre 2, né? Que raiz de 4 é 2. Pronto, eu tenho um H. Quando você substitui aqui, ó, quem é a base? A base do triângulo não é L? Então é L, não é isso? E que é a altura? A altura foi o que a gente terminou de calcular aqui, né? Que é L raiz de 3 sobre 2. Então L vezes L é L ao quadrado. Raiz de 3, né, sobre 2. Só que lembre que aqui embaixo já tem esse 2. Então eu preciso multiplicar isso daqui também por 1 meio. Então 2 vezes 2 dá 4, né? Então esse daí é nossa parte, nosso caso especial, né? 1, 2. Alguma dúvida até aqui? Vamos lá ao segundo caso especial. O segundo caso especial, senhores, é quando eu tenho o ângulo, né? Então, é dado um triângulo aqui, né? De proporções aí diferenciadas, vou chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C. Aqui eu vou dizer que é um ângulo alfa qualquer. Aqui eu vou dizer que é beta. E aqui, né, outro ângulo aí. Então, perceba o seguinte, eu vou tracejar aqui uma altura, que também será perpendicular, né? A gente já sabe que a altura é perpendicular ao ângulo dado. Aqui é minha base, né, que eu vou chamar aqui de A. Esse lado aqui eu vou chamar de C e aqui eu vou chamar de B. Então, quando você quer a área, né, a área, né, vai ser a metade, que a gente já viu, da base, né, que é A altura eu vou chamar de HA, né, poderia só para diferenciar aí um pouquinho, vezes meu HA. Só que quem é HA aí depende do ângulo que vai ser dado, se vai ser alfa, beta ou gama aí, né? Então, eu posso, se eu aplicar a lei do seno aqui, ó, referente a esse ângulo, o que é que eu sei referente? Eu sei que seno é cateto oposto pela hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, ó. Assim que eu tô vendo o triângulo, tranquilo? Então esse é meu triângulo aqui, né? Referente a esse ângulo. Então eu tenho que seno beta vai ser cateto oposto, que é HA sobre a hipotenusa, que é C, né? Se eu pegar referente aqui, ó, como é que vai ficar? Né? Vai ser cateto oposto, que é o HA, sobre agora a hipotenusa, que é B. Então, trazendo aqui para a minha fórmula, né, de um modo geral, eu vou ter que a área desse triângulo é 1 meio de A, né, que é a base, vezes o seno aqui de um beta, de um teta, né, vou botar aqui beta, mas eu posso chamar aqui de teta. Então essa daqui é outro caso especial, né? Aí como é que isso daqui se aplica? Vamos dizer o seguinte, eu tenho um triângulo aqui, que eu vou colocar aqui essas dimensões, essas informações, vou chamar aqui de N, M e um ponto P, né? Aqui mede 60 graus, aqui mede 5 centímetros e aqui mede 4 centímetros. Eu quero saber a área desse triângulo aí. Você vê que eu não tenho altura, não tenho, eu posso tracejar aqui, né, um lado perpendicular, iria perder maior tempo. E aí, aplicando a fórmula que a gente tem aqui, ó, que a gente terminou de definir, olha como é que fica. Deixa eu deixar aqui o melhor enquadramento. Então a área seria 1 meio de A, né? No caso aqui a base vale quanto? Vale 4. É assim? 4
vezes o segundo lado. Aqui faltou eu botar o C, né? Porque quando você aplica vai ser a multiplicação dos dois lados vezes o seno do ângulo formado, né? Então vai ser um lado, que é 4, vezes 5, vezes o seno de 60. Aí seno de 60, indo pela tabelinha, né? Estão lembrados? 30, 45, 60. A gente tem seno e cosseno, então 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todos, né? E raiz aonde não tem 1. Então, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, a área vai ficar 1 meio vezes 4 vezes 5 vezes a raiz de 3 sobre 2. Eu posso simplificar aqui, né? Simplificando, porque 2 vezes 2 dá 4, dividindo. Então, a área vai ficar 5 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa aqui é minha área, tranquilo?